Oi pessoal, tudo bem? Hoje iremos iniciar a nossa terceira aula. Trabalharemos sobre o estudo da demografia aplicado ao desenvolvimento e urbanização dentro da disciplina Geografia e Análise Ambiental. Nesta etapa, iremos conhecer os diferentes setores da economia, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Entender também o que é PIB e identificar os tipos de indústria. Conhecer os conceitos básicos que envolvem o estudo da urbanização, identificando o grau de urbanização das regiões e entender os problemas e desafios das metrópoles. Como informado nas aulas anteriores, reforço mais uma vez que tenham papel e caneta em mãos, pois, se surgirem dúvidas, estarei à disposição de todos vocês. Vamos dar início à nossa aula? Ao falarmos sobre demografia, devemos adentrar nas abordagens sobre os setores de economia. Vocês sabem quais são e como se dividem? E a importância de cada setor para a sociedade? A economia de um país pode ser dividida em setores: primário, secundário e terciário, de acordo com os produtos produzidos, modos de produção e recursos utilizados. Estes setores econômicos podem mostrar o grau de desenvolvimento econômico de um país ou de uma dada região. Inicialmente, temos o setor primário. Esse ramo de atividade produtiva está vinculado ao desenvolvimento da agricultura, pecuária e ao extrativismo, sendo ele vegetal, animal e mineral. Esse setor produz matéria-prima para o abastecimento das indústrias. Esse setor da economia é muito vulnerável, pois depende muito dos fenômenos da natureza, como, por exemplo, do clima. A produção e exportação de matérias-primas não geram muita riqueza para os países com economias baseadas neste setor econômico, pois estes produtos não possuem valor agregado, como ocorre, por exemplo, com os produtos industrializados. Temos também o setor secundário. Atua no sistema industrial, enquadrando a produção de máquinas e equipamentos, produção de bens de consumo, construção civil e geração de energia. É o setor da economia que transforma as matérias-primas produzidas pelo setor primário em produtos industrializados, que são roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos e casas, dentre outros. Como há conhecimentos tecnológicos agregados aos produtos do setor secundário, o lucro obtido na comercialização é significativo. Países com bom grau de desenvolvimento possuem uma significativa base econômica concentrada no setor secundário. A exportação destes produtos também gera riqueza para as indústrias destes países. Já o setor terciário está diretamente ligado à prestação de serviços. Neste estão os professores, advogados e profissionais liberais, e também inclui o comércio em geral. O setor terciário está diretamente ligado ao comércio varejista. Atualmente, a distribuição da população economicamente ativa nos setores da economia sofreu uma significativa mudança com o aumento do setor terciário. Em países centrais, pesquisas revelam que está ocorrendo uma profunda diminuição de pessoas que habitam nas zonas rurais. Esse processo tende a conduzir a população a tornar-se praticamente urbana. A partir daí, ingressar nos setores secundários e terciários. O mundo está atravessando a terceira revolução técnico-científica e informacional, que consiste em uma supervalorização da informação. Dessa forma, as atuações econômicas contemporâneas estão aliadas às relações comerciais e de informações. E estes têm crescido de forma intensa. A partir das evoluções promovidas por tal revolução tecnológica, os serviços estão gradativamente sofisticados, especializados e eficientes. Além disso,
outras atividades aumentaram suas atuações no mercado, como a do turismo, telecomunicação e informática, que cada vez mais absorvem pessoas para atuar nestes segmentos. O percentual elevado de uma população economicamente ativa, inserida em um determinado setor da economia, eleva o desenvolvimento econômico e o índice de urbanização de um país. Quanto mais elevado o nível do terciário, mais a população recebe uma variedade de serviços. Em nações de economias fragilizadas e países emergentes, está acontecendo um crescimento exacerbado no setor terciário. Embora esteja passando por um momento de crise, provocada principalmente por problemas políticos, o Brasil ainda apresenta economia forte e sólida. O país é um grande produtor e exportador de mercadorias de diversos tipos, principalmente commodities minerais, agrícolas e manufaturados. As áreas de agricultura, indústria e serviços são bem desenvolvidas e encontram-se atualmente em um bom momento de expansão. Considerado um país emergente, o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking das maiores economias do mundo em volume de PIB de 2014. O Brasil possui uma economia aberta e inserida no processo de globalização. Alguns estudos apontam que o Brasil será a 4ª maior economia do mundo até 2027. Acredita-se que a crise que afeta as economias dos países desenvolvidos, deteriorando sua capacidade de expansão no longo prazo, vai beneficiar a ascensão relativa do Brasil. Outros fatores, como a população ainda jovem e o potencial comercial das descobertas de petróleo da camada pré-sal, contribuem para as perspectivas de crescimento de longo prazo do Brasil. Mas o país deverá fazer reformas previdenciárias e na área de saúde e educação, para evitar problemas que afetaram países desenvolvidos atualmente, como o envelhecimento da população. Você sabe me dizer o que é PIB? PIB é a sigla para Produto Interno Bruto e representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região durante um determinado período. O objetivo do PIB é medir a atividade econômica e o nível de riqueza de uma região. Quanto mais se produz, mais se está consumindo, investindo e vendendo. O produto interno bruto per capita ou por pessoa mede quanto do total produzido cabe a cada brasileiro, se todos tivessem partes iguais. O PIB per capita não é um dado definitivo, porém, o país com maior PIB per capita tende a ter maior índice de desenvolvimento humano, que é o nosso IDH. O setor primário tem grande participação e forte efeito multiplicador do complexo agroindustrial no PIB. O alto peso dos produtos de origem agrícola, básicos, semi-elaborados e industrializados, na pauta de exportações e na contribuição para o controle da inflação, são exemplos da importância da agricultura para o desempenho da economia brasileira nos próximos anos. A agropecuária representa cerca de 12% do PIB nacional, considerando-se apenas o valor da produção. Quando se usa o conceito moderno de agrobusiness, que abrange a soma total das operações de produção e a distribuição de insumos, novas tecnologias agrícolas, produção propriamente dita, armazenamento, transporte, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e seus derivados, a participação do complexo industrial alcança mais de 35% do produto interno bruto, evidenciando o efeito multiplicador que esse setor exerce sobre a economia como um todo e sobre o interior do país em particular.
Já na pauta de exportações brasileiras, a participação da agricultura, apesar de ter recuado significativamente com o processo de industrialização do país, ainda é fundamental. Mais de 1/4 das exportações brasileiras ainda são oriundas deste setor. O país destaca-se no cenário internacional como grande exportador, apresentando uma pauta de exportação agrícola diversificada, no qual os principais produtos são café, suco de laranja, grão, farelo e óleo de soja, açúcar, fumo e cigarros, temos também papel, celulose, carnes bovinas, suínas e as carnes de ave. O Brasil apresenta grande potencial de crescimento para a sua produção agrícola, pois conta com um clima favorável e que possibilita 2 ou mais safras por ano. Grandes extensões de áreas agricultáveis ainda não são aproveitadas. Disponibilidade de água, produtores e agroindústrias com bom nível tecnológico, demanda mundial por alimentos em crescimento acelerado e, acima de tudo, um grande potencial de aumento no consumo interno. Sabendo que o setor secundário transforma os bens primários em mercadorias e destina-se ao setor de comércio e serviços, ou seja, para o setor terciário, temos então vários tipos de indústrias que contribuem para a expansão do produto interno bruto. Quando o setor secundário passa a crescer e a dinamizar-se em um dado local, dizemos que está ocorrendo o processo de industrialização, ou seja, a produção mecanizada ou manufaturada de mercadorias. A industrialização ocorreu de diferentes formas ao redor do mundo. Os países desenvolvidos foram os primeiros a passar por este processo. Notadamente, a Inglaterra, considerada o seio da primeira revolução industrial ao longo do século XVIII. Esse país, além da França e os Estados Unidos, entre muitos outros, é chamado de país de industrialização clássica. Nos territórios onde o desenvolvimento ocorreu pela implantação do socialismo ou do capitalismo de Estado, ocorreu uma industrialização planificada, com maior parte das indústrias pertencentes ao poder público. Já em países emergentes e subdesenvolvidos, tais como o Brasil, manifestou-se a industrialização tardia, caracterizada por consolidar-se apenas na segunda metade do século XX, com a instalação predominante de empresas estrangeiras, também chamadas de multinacionais. A atividade industrial é uma das mais relevantes no processo de produção do espaço geográfico. Isso porque, além de dinamizar a economia, ela amplia, ao menos inicialmente, a geração de empregos e é responsável pelo rápido crescimento das cidades. No Brasil, como a industrialização ocorreu primeiramente na região sudeste, em face das heranças estruturais herdadas da economia cafeeira, essa região é a que concentra a maior parte da renda e da população do país. Existem 3 tipos industriais, categorizadas conforme a sua especialização produtiva. Temos as indústrias extrativas, que são aquelas que operam a partir da extração vegetal ou mineral, seja com a retirada direta ou com a transformação de bens extrativistas, tais como o petróleo, a madeira, temos outros também. A indústria de base são responsáveis pela produção de maquinários utilizados para estruturar outras indústrias e também possuem a função de produzir materiais que não são diretamente destinados ao consumo, mas que são novamente utilizados para produções industriais, a citar a produção do aço. As indústrias de bens de consumo são responsáveis pela produção ou montagem de mercadoria em sua fase final,
que serão diretamente direcionados para o setor terciário. É segmentada em indústrias de bens duráveis, que são as mercadorias não perecíveis, e bens não duráveis, que são as mercadorias perecíveis. O setor secundário da economia, inicialmente, era o ramo de atividade que mais gerou emprego. No entanto, com a modernização dos sistemas produtivos e dos transportes, além da implantação do toyotismo, ou produção flexível, a maior parte da mão de obra vem se deslocando-se para as fábricas, para os comércios e serviços. Além disso, os empregos na área industrial exigem cada vez mais uma maior qualificação profissional por parte do trabalhador. Temos aqui a plataforma da Petrobras no Rio de Janeiro. A Petrobras destina-se à prospecção, que é o estudo preliminar de um local, extração, refino e distribuição do petróleo. Atualmente, a empresa conta com 12.895 poços produtores de petróleo. Segundo alguns estudos, a estatal brasileira está entre as 500 maiores empresas do mundo. Temos também a indústria de base, também conhecidas como indústrias pesadas. Temos em nosso exemplo a ArcelorMittal, siderúrgica produtora de aço. A industrialização rompeu o isolamento dos mercados regionais. A partir da Segunda Guerra Mundial, a concentração geográfica da indústria intensificou-se com a implantação de indústrias de bens de produção e bens de consumo duráveis. As economias modernas têm se baseado numa intensa divisão do trabalho, que segmentou a produção em múltiplos setores da atividade econômica brasileira desde o final da década de 1990. Apesar do comentado aumento da participação do setor de serviços, a atividade industrial ainda representa o elemento-chave do dinamismo econômico nacional e regional. A dinâmica espacial resultante da industrialização brasileira confirmou, por um lado, as teorias do desenvolvimento desigual, mas refletiu, por outro lado, a geopolítica da integração nacional. Dessa forma, a distribuição da indústria brasileira é concentrada pela força hemogênica de São Paulo e todo o seu entorno regional. Mas também temos polos subnacionais, que são forças efetivas de atração de investimentos industriais e centros irradiadores da industrialização para suas periferias mais imediatas. Pode-se dizer que o Polo Nacional de São Paulo e os polos subnacionais são os centros dinâmicos da indústria no território nacional. No mapa, você pode perceber que as regiões Sudeste e Sul são as campeãs em concentração de indústrias, enquanto o Norte são praticamente ausentes. O mesmo acontece com o Centro-Oeste. Os bens de consumo duráveis são aqueles que podem ser utilizados várias vezes durante longos períodos. Um automóvel, uma máquina de lavar roupas. Em nosso exemplo, temos a Fiat Automóveis, que iniciou a sua história em nosso país no início da década de 70. A fábrica encontra-se localizada em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, e soma uma área coberta de 613.800 metros quadrados e alcança uma capacidade de produção de 1.860 veículos por dia. A interferência da modernização dos processos produtivos com a incorporação da informática e também da robótica pela indústria, ocorreu o deslocamento da força de trabalho do setor secundário para o terciário. Entre uma lista de países selecionados e apresentados pelo IBGE, o crescimento da economia brasileira em 2013 aparece como o terceiro maior, atrás apenas da expansão da China e da Coreia do Sul. Já em 2014, alcançou-se 4,84%.
Notem a potencialidade do terceiro setor em 2014. Vamos aguardar os dados de 2015. Será que o PIB recuou ou avançou? Nos países em desenvolvimento, o grande polo de absorção da força de trabalho se concentra no setor terciário. O setor de serviços foi o que registrou maior aumento de empregos em 2010. O setor foi responsável pela geração de 1 milhão de empregos. Em seguida, veio o comércio, com 689 mil, e a indústria de transformação, com 524 mil. O único setor que registrou queda foi o da agricultura, com um resultado negativo de 18 mil postos de trabalho. Falando em economia e demografia, tem-se também a urbanização. Ao longo das décadas, a população brasileira cresceu de forma significativa. Ao passo desse crescimento, as cidades também tiveram sua aceleração em relação ao tamanho, formando imensas malhas urbanas, ligando uma cidade à outra e criando regiões metropolitanas, que são um agrupamento de 2 ou mais cidades. O crescimento desenfreado dos centros urbanos provoca consequências, como o trabalho informal e o desemprego decorrente de sucessivas crises econômicas. Outro problema muito grave provocado pela urbanização sem planejamento é a marginalização dos excluídos, que habitam áreas sem infraestrutura, falta de saneamento, falta de água tratada, pavimentação, iluminação, falta de policiamento e escolas. E junto a isso, a criminalidade, tráfico de drogas, poluição, prostituição, sequestros. É importante salientar que os processos de industrialização e de urbanização brasileiros estão intimamente ligados, pois as unidades fabris eram instaladas em locais onde houvesse infraestrutura, oferta de mão de obra e mercado consumidor. No momento que os investimentos no setor agrícola, especialmente no setor cafeeiro, deixavam de ser rentáveis. Além das dificuldades de importação ocasionadas pela Primeira Guerra Mundial e pela Segunda, passou-se a empregar mais investimentos no setor industrial. Notem o crescimento populacional segundo o Censo Demográfico de 2010 do IBGE e percebam que o Sudeste possui um maior contingente populacional. A região Sudeste, apesar desses 4 estados ocuparem somente 10% do território brasileiro, é a segunda menor em área. Nele se encontram mais de 78 milhões de habitantes, segundo o IBGE. 90,5% dos quais vivem em cidades. É também no Sudeste que se encontram as 3 das cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Bem como 50% das cidades com população entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. As sucessivas crises econômicas que o país conheceu nas últimas décadas fez seu ritmo de crescimento em geral diminuir. E com isso, o fluxo migratório para o Sudeste se reduziu e continua em declínio. A região Sul, apesar de contar com o terceiro maior contingente populacional do país, mais de 26 milhões de habitantes, 80,9% vivem em cidade, é uma economia vigorosa, também baseada na agropecuária, apresenta um índice mais baixo de urbanização. Ao contrário da região Centro-Oeste, a região Sul conheceu uma urbanização mais lenta e limitada até o início da década de 1970. A estrutura agrária, assentada na pequena propriedade e no trabalho familiar, apoiado no parcelamento da terra nas áreas de planaltos subtropicais, limitava a migração de pessoas do campo para o meio urbano. Depois da mecanização da agricultura e da concentração fundiária, impulsionaram o êxodo rural. Centro-Oeste é a segunda maior população urbana do país, onde 86,7% dos habitantes vivem em cidades.
a urbanização dessa região é ainda mais recente e foi impulsionada pela Fundação de Brasília em 1960 e pelas rodovias de integração nacional que interligavam a nova capital com o Sudeste e, de outro lado, a Amazônia. Além disso, ao desenvolvimento do setor do agronegócio. A agropecuária impulsionou a urbanização do Centro-Oeste, cujas cidades apresentam atividades econômicas essencialmente de caráter agroindustrial. No Nordeste, com mais de 53 milhões de habitantes, é a região brasileira com maior número de municípios, com 1.793, mas somente 69,1% da sua população é urbana. A estrutura agrária é baseada na pequena propriedade familiar na faixa do Agreste. Colaborou para assegurar a força de trabalho no campo e controlar o ritmo do êxodo rural. Já a região norte possui um grau de urbanização mais baixo do país, com 69,9%. No entanto, é a região que mais se urbanizou nos últimos anos. Entre 1991 e 2000, segundo o IBGE, o crescimento urbano da região norte foi de 28,54%. Além de ter se inserido tardiamente na dinâmica econômica nacional, a região tem a sua peculiaridade geográfica, que é a floresta amazônica, que representa um obstáculo ao êxodo rural. Ainda assim, Manaus e Belém são as principais regiões metropolitanas. O que é urbanização? Urbanização é o aumento proporcional da população urbana em relação à população rural. Segundo esse conceito, só ocorre urbanização quando o crescimento da população urbana é superior ao crescimento da população rural. Somente na segunda metade do século XX, o Brasil tornou-se um país urbano, ou seja, mais de 50% da sua população passou a residir nas cidades. A partir da década de 1950, o processo de urbanização no Brasil tornou-se cada vez mais acelerado. Isso deve-se, sobretudo, à intensificação do processo de industrialização brasileiro ocorrido a partir de 1956, sendo esta a principal consequência, entre uma série de outras, da política desenvolvimentista do governo de Juscelino Kubitschek. Falar de urbanização, temos que discutir sobre metrópole e megalópole. Vocês sabem o que significa? Metrópole são as regiões metropolitanas compostas por um conjunto de cidades contíguas e com integração socioeconômica a um município de grande porte, ou seja, aquele que apresenta boa infraestrutura, variedade de serviços, grande mercado de trabalho e elevada população residente. Pode designar também, de forma oficial, a cidade principal de um conjunto de cidades que se encontram-se unidas geograficamente. A esse processo de junção das cidades, devido ao crescimento horizontal das mesmas, dá-se o nome de conurbação. É a região onde ocorre a conurbação, é chamada de região metropolitana. Megalópole seria o aglomerado de várias metrópoles ou regiões metropolitanas, como, por exemplo, a faixa que se estende pela costa norte-americana de Boston a Washington e compreende Nova York, Filadélfia, Baltimore, constituindo assim o maior megalópole do mundo. De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, cabe aos governos estaduais o reconhecimento legal das regiões metropolitanas. De acordo com a Constituição Federal, há de atribuição dos estados em instituir regiões metropolitanas a fim de possibilitar a integração, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Quais são as vantagens de morar numa região metropolitana? Como vantagens, podemos citar o amplo mercado de trabalho,
a disponibilidade de serviços públicos e particulares em grande quantidade e a infraestrutura existente numa dada região. E quais são as desvantagens? São a poluição do ar, em função da grande quantidade de veículos em circulação, trânsito em maior quantidade, gerando grandes congestionamentos, custo de vida mais elevado do que nas pequenas cidades e maior incidências de crime. Temos no Brasil principais regiões metropolitanas, segundo o censo do IBGE, que são a região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio de Janeiro, região metropolitana de Belo Horizonte, região metropolitana de Porto Alegre e a região metropolitana de Recife, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Campinas e a região metropolitana de Belém. As regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro são consideradas nacionais, pois as suas influências atingem todo o território nacional. São grandes polos industriais, financeiros, educacionais e de saúde. Cerca de 44% da população brasileira vive em regiões metropolitanas, contabilizando assim, na região sul, temos 11 regiões metropolitanas. No Nordeste, temos 12 regiões. Sudeste, 7 regiões metropolitanas. Norte é composto por 3 regiões. E Centro-Oeste, 2 regiões metropolitanas. Um fato curioso e que é necessário ser estudado é o caso do estado de Santa Catarina, cuja população é de 6.248.436 habitantes e é o 11º mais populoso do Brasil. Possui 7 regiões metropolitanas. A legislação catarinense considera que o aglomerado de cidades que reúna 6% da população estadual pode se formar uma região metropolitana. São Paulo é a 4ª maior metrópole do mundo, com mais de 10,5 milhões de pessoas em um território de 1.530 km². E quanto às megalópolis, quais são as suas principais características? Elevada concentração populacional, expressivo fluxo de habitantes entre os cidadãos da cidade, que formam a megalópole, né? Temos também alto nível de integração econômica entre as cidades. Além disso, forte circulação de mercadorias e serviços entre as cidades, sistemas de transporte que integram as diversas regiões das cidades, formação de polos industriais, comerciais e residenciais que atraem moradores e investimentos privados. Temos também presença de processos de conurbação entre as cidades, extensa oferta de produtos e serviços. Pois bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Estudamos sobre os setores da economia com enfoque no Brasil. Discutimos sobre o contexto da urbanização das regiões brasileiras e também sobre a urbanização no contexto geral. Aguardo vocês na nossa próxima aula, onde discutiremos sobre a categoria geográfica paisagem. Até lá!